Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo do livro O Céu e o Inferno. Ajuda-nos nesse instante, Senhor, para que nós possamos assimilar o que for possível desta obra e colocar no nosso dia a dia, iluminando nossas mentes, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Agradecemos, Senhor, a Tua presença e a presença dos mentores espirituais que nos ajudaram nesta tarefa. E te rogamos, Senhor, que os companheiros do grupo, onde quer que eles estejam, que não puderam chegar até aqui hoje, que eles possam receber as bênçãos salutares do Teu amor, do Teu maravilhoso Espírito, para que eles possam melhorar as suas condições, tanto do corpo quanto do espírito. Também, Senhor, te rogamos pelo nosso planeta que está passando por um problema cada vez mais um problemazinho aparece e complicando mais a situação do planeta. Mas tu sabes, Senhor, o que é necessário para nós e para a humanidade. Portanto, agradecidos por essa reunião de hoje, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção estejam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite, professor Otton. Vamos lá. Item 6. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, falando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra, para eles, era o centro do universo. Não se lhe conheciam a forma nem a estrutura interna. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, com sua autoridade, sancionar preconceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais, nos seus ensinos, a castigos e suplícios corporais que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. E foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana, para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas, ao longo período de crença cega sucedeu transitoriamente o período da incredulidade, a que vem, por termo, a nova revelação. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. Bom, olha só, companheiros. Então, o que a gente percebe do texto é que Jesus tinha muita coisa para dizer. Só que ele sabia que não podia falar, não podia revelar, porque ainda não era o tempo. A humanidade ainda não estava preparada para essas novas luzes, para estas novas revelações. Então, ele designou o Espírito de verdade, o Paracleto, né? Aquele que viria revelar as suas ideias demais para que melhor fosse entendida. E aí, durante esse período em que isto não foi revelado, o que aconteceu foi que a igreja, como tomava conta da coisa na época, né, tomava conta. O que a igreja dizia era lei. Né? A igreja se baseava na Bíblia, e a Bíblia dizia algumas coisas que a ciência, aos poucos, foi descobrindo que não era nada daquilo que a Bíblia dizia. Exemplo, que a Terra era o centro da Terra. E por conta dessa história de que a Terra era o centro da Terra, e alguns cientistas descobriram que não era, a igreja começou a
fazer a perseguição desses cientistas, e, inclusive, teve um que foi queimado por conta dessa história, porque foi de encontro às ideias da igreja por conta da descoberta da ciência. Giordano Bruno foi queimado porque ele sabia e divulgava que a Terra não era o centro do universo, e o contrário da igreja, que falava que a Terra era assim o centro do universo, porque constava na Bíblia assim, assim, assim. E por conta disso, né, como naquela época, a época das trevas, né, a igreja ela costumava execrar, né, as pessoas que eram contrárias às suas ideias e, às vezes, até executadas e mortas, né, às vezes na fogueira, etc., etc. Então, foi necessário um tempo suficiente para que a humanidade começasse a perceber de que algumas coisas não são exatamente como, pelo menos na época, uma igreja católica achava que era. Então, o que aconteceu foi que muitos cientistas começaram a descobrir muitas coisas que a humanidade não sabia. E, por conta disso, muita gente começou a olhar a coisa de forma diferente. Então, as novas revelações vieram demolir muita coisa que se acreditava antigamente que era verdade. E uma coisa nesse livro que a gente acabou de estudar nos conta é que, às vezes, a verdade nos parece extremamente absurda. A verdade nos parece extremamente absurda. E, por conta disso, uma verdade parece, entre aspas, absurda para algumas pessoas, elas não aceitam, não conseguem entender e acham realmente algo que fora do entendimento deles. Por isso é que, por exemplo, o assunto reencarnação, o assunto vida após a morte, para muita gente é uma loucura, é uma invenção, é uma ideia, é uma ilusão, etc, etc, etc. Então, ora, se tem espíritas, olha só, companheiros, se tem espíritas que acham, que dizem que o mundo espiritual é uma fantasia, é uma ilusão, imagine pessoas que não são espíritas. Porque alguns companheiros espíritas se baseiam em que Kardec não falou sobre isso. Em cidades espirituais, em colônias espirituais, etc. Kardec não teve tempo de falar tudo, o pessoal. Mas, na revista espírita, ele abrange algumas coisas que dá a entender, que dá para a gente perceber que ele falou mais sutilmente a respeito das cidades espirituais. Então, as revelações nos trazem conclusões, nos trazem descobertas, que às vezes a gente fica impressionado. Mas a verdade é assim, de vez em quando nos deixa impressionados. Mas alguém quer falar, quer comentar a respeito do texto lido? Bom, eu estou vendo que não. Então, vamos continuar aqui com a leitura. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam sem transição à mansão dos justos. Outra não pode ser a hipótese dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte.
Se não há mais duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear, e, consequentemente, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu pai. Bom, olha só, pessoal. Antes, só existia o céu e o inferno. Não é verdade? Antes, só existia o céu e o inferno. Ou seja, quem era bom ia para o céu. Quem era mal ia para o inferno. Mas, espera aí. Nem todo mundo é totalmente bom, nem todo mundo é totalmente mal. Então, não deveria ter o céu para nenhum dos dois. Porque não era totalmente mal, não podia ir para o inferno. E não era totalmente bom, não poderia ir para o céu. E como ficava essa história aí? Aí inventaram. Eu acho que o professor Otto vai me corrigir daqui a pouco, porque ele foi um tempo da Igreja Católica. Então, inventaram um tal de purgatório. Quem inventou o purgatório? Para colocar o pessoal que não era nem condenado, nem os eleitos, colocaram esse pessoal lá. Aí tem uma certa lógica, porque ninguém é totalmente ruim ou ninguém é totalmente bom. Então, inventaram o purgatório para que esse que não era não tão bom, então, vão lá, iam para o purgatório. Aí já era uma certa lógica. Um purgatório em que a pessoa ficava purgando por ali e, de repente, poderia ir para o céu, como diz aqui o texto. Bom, mas aí o final do texto diz uma coisa interessante. Jesus resolve tudo essa história, essa polêmica, porque isso é uma polêmica. Isso é uma polêmica. Por quê? Porque ele diz: há muitas moradas na casa do meu pai. Ah, se há muitas moradas na casa do meu pai, significa dizer que existem moradas, não só moradas materiais, existem moradas espirituais. Tanto é que ele diz que quando eu me for, eu vos prepararei um lugar, para que onde eu estiver, esteja vós também. O que Jesus quis dizer com isso? Aí confirma a história de há muitas moradas na casa do meu pai. Confirma a história de que existem outras moradas além das moradas materiais. Porque ele disse assim: quando eu me for, ou seja, quando eu morrer, quando eu for sacrificado, eu vou para um local, e lá eu vou vos preparar este lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Pronto. Aí, só essa fala de Jesus já nos demonstra que existe vida sim após a morte. Porque ele disse que não ia sozinho, ele ia preparar o lugar. E esse lugar era para os outros também, ou seja, os seus discípulos. Logicamente, se ele ia para lá, ele ia vivo. Mas que vivo como? Em espírito. E os seus discípulos também iam para este lugar. Como? Em espírito, porque ele ia preparar o lugar, porque o lugar não era este aqui em que nós vivemos. Então, meus amigos, esclarece uma porção de coisa quando a gente interpreta o que está escrito lá de forma lógica, porque precisa lógica para a gente interpretar aquilo que nós estamos lendo. Porque se a gente algumas vezes interpretar ao pé da letra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou seja, vai piorar, inclusive. Né? Interpretando ao pé da letra, nós vamos piorar o entendimento das pessoas que estão à nossa volta. Por isso, é dever dos líderes religiosos esclarecer de forma correta os seus fiéis, a fim de que não aconteçam muitos tipos de fanatismo e o tipo de pessoas que só fazem escutar
e acreditar naquilo que estão vendo, sem questionar de forma alguma. Mais alguém? Professor Otto, esclareça aí para nós a história do purgatório. O senhor. Diga aí, meu irmão. Olha, eu entrei agora, Rubem. Eu tive muita dificuldade de entrar. Eu acabei de entrar agora. Ah, tá. Tudo bem. Tá? E o senhor não... Tá, tudo bem. Bom, então, é isso que acontece. Se tiver mais alguém, além do professor Otto, que já disse que chegou agora, que quiser também participar, pode falar, ou então a gente continua. Né? Vamos continuar. Então, vamos continuar. Os limbos. Os limbos. É verdade que a igreja admite uma posição especial em casos particulares. Admite, olha só. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, mas também, não tendo feito bem, não lhes admite direito de felicidade suprema. Ficam nos limbos, diz-nos a igreja, nessa situação jamais definida, na qual, se não sofrem também, não gozam da bem-aventurança. Esta, sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica-lhes defesa para sempre. Tal privação importa, assim, um suplício eterno e tanto mais imerecido, quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto ao selvagem, que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais. Certo, este não é a responsabilidade e o mérito cabíveis ao que procede com conhecimento de causa. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus que se contém integralmente nessas palavras do Cristo. A cada um segundo suas obras. Obras, sim, boas ou mais, porém praticadas voluntária e livremente, únicas que comportam responsabilidade. Neste caso, não podem estar a criança, o selvagem, e tampouco aquele que não foi esclarecido. Bom, então, olha só a coisa, como é que acontece. Antigamente, eu repito, antes só existia o quê? O céu e o inferno. O céu para os que eram bons e o inferno para os condenados. Aí nós chegamos à conclusão que como que alguém poderia estar no céu, se não é, ninguém é totalmente bom? E como é que poderia alguém ir ser condenado ao fogo eterno do inferno, se não é totalmente mal? Então, foi necessário a criação, olha só, a criação do purgatório para que resolvesse a questão, em parte a questão. Criou-se o purgatório para que as pessoas que não fossem nem boas, nem mais, fossem para lá. Purgar um período tal, e nesse período tal eles purgariam os seus pecados, e depois eles, né, seriam içados, voariam para o céu. Depois, pensou-se na história das crianças. Ué, e as crianças vão para onde? As crianças vão para onde? As crianças tiveram que imaginar, bom, as crianças não fizeram nem bem, não fizeram mal, não podem ir para o céu, não podem ir para o inferno,
E aí não podem ir para o purgatório, né, porque não tiveram nem erro e tal. Aí vão para o limbo. Inventaram, descobriram ou criaram os limbos. E aí é o local em que ficam as crianças. Bom, aí a coisa vai acontecendo, vai aparecendo, e aparecem os criadores das ideias, aqueles que começam, os pensadores, e os pensadores começam a se encontrar, ou seja, a encarar determinadas situações, que, como essas situações não têm solução no momento, eles criam a solução para que a coisa, né, encaixe direitinho. Eu não sei, agora o professor Walton já está, já percebeu que nós lemos, ele percebeu a leitura toda aqui dos livros. Eu estou falando, professor, porque a gente sabe que o senhor passou um tempo na Igreja Católica. E aí o senhor deve ter conhecimento mais profundo a respeito disso, da criação do purgatório e da criação do limbo, dos limbos. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso ou não? Não, a leitura que foi feita aí está de acordo com o que é ensinado lá nas igrejas. Ah, ok. Agora, isso aí é uma forma de departamentalização de comportamentos. Tá. Eu acho que isso é uma didática muito mais criada pela igreja para poder começar a separar pessoas e crianças em diferentes comportamentos mediante a religião, né? É muito difícil você imaginar que naturalmente ocorra isso de uma forma existencial, né? Uhum. E ter uma organização administrativa lá no céu para dizer você vai para cá, você vai para ali, você pecou muito, vai para o inferno, pecou muito, vai para cá, não dá, está em análise o seu processo, você fica no limbo. Ou no purgatório. O purgatório já é para limpar, né? Já é para limpar, para purgar, é exatamente. Mas é muito difícil a gente... Para quem está fazendo catecismo, às vezes tem uma importância, né? Para tentar distinguir, né, quem muito pecou e quem pouco pecou. Mas, naturalmente, claro, é muito difícil se aceitar uma forma dessa, né? Eu acho meio complicado. É porque existe, na realidade, Deus está dentro de todos nós, né? Nós temos uma consciência humana vindo da consciência divina, e a gente tem uma forma de se entender, se autocompreender, né? De se estar fazendo bem ou mal, e buscar sempre os eixos que foram ensinados por Jesus, buscando o amor eterno, divino de Deus. Acho que isso basicamente é isso, natural. Bom, então isso cai, professor, o que você está falando, de consciência, cai aqui no livro que a gente acabou de estudar, né? O livro passado. O livro dos Espíritos nos fala na questão 621. A pergunta é a seguinte: onde está escrita a lei divina? E os Espíritos respondem: na consciência. Então, olha só. Então, essa questão nos deixa muito tranquilos com relação àquilo que a gente, qual é o local que a gente vai, né? Porque a lei não pune, né? A lei não pune, aliás, a lei não pune. Nós vamos pagar pelos nossos débitos. Quem vai nos julgar é a nossa própria consciência. O Tribunal da Consciência, né, constitui as leis divinas,
é que vão nos julgar. E esse julgamento é um julgamento interno, um julgamento interior, e esse julgamento é que vai dizer para onde é que a gente vai, o que, que a gente vai pagar, o que, que a gente vai sofrer, de acordo com aquilo que a gente praticou na vida passada ou nesta vida. Aí sim, essa história de céu, inferno e purgatório, limbo, etc., etc., aí já é, né, um negócio que... Né, vamos imaginar que André Luiz, nosso lar de novo, André Luiz, nosso lar, vai para o umbral, desencarnou, foi para o umbral. Passou 8 anos lá, sofrendo um sofrimento terrível. E aí, depois de um tempo, olha só, ele de tanto sofrer não aguentou, amoleceu o coração, o sofrimento amoleceu o coração dele, né? Porque a dor é um fogo, e o fogo simboliza aquele que destrui toda aquela maldade, né? O fogo destrui toda a maldade, todo o lixo, né? Toca fogo no lixo, e dissolve aquele lixo. Então, a dor é uma espécie de fogo que vai aumentando a temperatura e vai aumentando a temperatura até amolecer esse coração endurecido nosso. Coração de pedra, de bronze, de ferro. E aí a gente sabe que com o ferro é muito duro, mas existe um elemento chamado fogo, que a gente vai aumentando a temperatura desse fogo sobre esse ferro, vai aumentando, vai aumentando. Tem uma hora que ele aquece, né? Fica brilhante, fica iluminado, e depois derrete. Ou seja, aquilo que era muito duro, o fogo, o simples fogo, foi capaz de amolecer. Assim, a dor conosco, o nosso coração duro, endurecido, a dor bate a nossa porta, mais cedo ou mais tarde, de tanto sofrer, a gente amolece o coração, se dobra diante da divindade, é o que ele fez, André Luiz, orou, e a ajuda veio. Aí ele saiu do umbral e foi para o nosso lar, ou seja, purgou ali no nosso lar uma porção de coisa e foi para um local mais adiantado. Depois de purgado, foi para o nosso lar, que a gente pode considerar o céu. Vamos considerar um pouquinho o céu, entre aspas. Ele saiu do purgatório, né, e foi para o céu. Então, é isso que acontece. A nossa consciência... Bom, deixa eu repetir, então, da reunião passada. Papa João Paulo II. Frase, abre aspas. Depois de demoradas reflexões, cheguei à conclusão que céu e inferno são estados de alma. Fecha aspas. Pronto. Então, acaba essa história de um céu lá, um localizado, um céu localizado, um inferno localizado, etc. Um purgatório localizado, um limbo localizado. Então, estado de consciência. Tanto é, meus amigos, que tem dia que a gente parece estar no céu, vibrando, né? Maravilhado. Né? Mas tem dia que a gente está, né? Amanhece com o pé esquerdo, está de baixa astral. Nesse momento, a gente está no inferno. Então, o Papa está correto, e a doutrina espírita também está correta, porque a doutrina espírita diz exatamente isso, para as nossas reflexões. Mais alguém quer falar a respeito? Complementar? Bom, então vamos lá. Quadro do inferno pagão. Item 9. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. Desculpe. A descrição de Fénelon no Aventuras de Telêmaco, posto que é oriunda na mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Descrevendo
o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero do sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis, com vista à instrução do seu régio discípulo. Por muito popular que seja esta obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação. E assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, os que se referem especialmente às penas individuais. Bom, aqui a gente percebe que muitos escritores, através dos seus poemas, falaram a respeito do inferno, né? Inclusive, eu me lembro de Dante Alighieri, da Divina Comédia, em que a Divina Comédia é dividida em 3 partes. Não sei se vocês se lembram, quem já leu deve lembrar. Dividida em 3 partes. Céu, inferno e purgatório. Céu, inferno e purgatório. E ali, a gente percebe a descrição de que ele faz com relação a esses 3 locais. Ele coloca algumas pessoas em determinados locais, né? Algumas pessoas conhecidas em determinados locais, e ele descreve, ele vai andando com Virgílio, né? Ele vai andando com Virgílio, é como se fosse o Virgílio orientador da passagem dele por cada local daquele, e aí ele vai descrevendo para nós. Ele vai descrevendo para nós. E esta obra é espetacular porque é uma obra muito famosa, é considerada uma das obras-primas da literatura. E ele, né, descreve todas essas passagens, essas 3 passagens. E aí a gente percebe, uma coisa interessante, um detalhe com relação a essa obra, é que esta obra, primeiramente, ela foi editada sem o céu. Foi só o inferno e o purgatório. Através de sonho, Dante Alighieri, o filho de Dante Alighieri sonha com ele, e ele dizendo para o filho que existia outra parte da obra, né? Outra parte da obra, e que ele dizia onde que estava, ele que escreveu, estava escrita a outra parte da obra, e que estava no local, né, na sua casa, na sua biblioteca, por trás de um nicho. Olha só, um sonho em que o filho dele, ele aparece para o filho, descrevendo o local em que estava uma parte da obra, Divina Comédia. E aí, quando o filho acorda, arranja um advogado, vai até lá ao antigo apartamento, a antiga casa do Dante Alighieri, faz exatamente como ele viu no sonho, e lá por trás do nicho ele encontra a outra parte da Divina Comédia, que aí junta as 2 partes e completa a obra. Ou seja, essa obra foi completada por conta de um sonho, de uma visão espiritual. Céu, inferno e purgatório. Agora sim, a obra estava totalmente completa. Então, esses grandes escritores nos descrevem a respeito desses locais, inferno, céu e purgatório, para que a gente possa refletir e tirar as nossas conclusões com relação àquelas leituras que a gente faz sobre estes autores e sobre, inclusive, os assuntos em que eles estão relatando. Mais alguém? Então, vamos lá. Item 10. Aqui, o item 10 já comenta aqui uma passagem do livro Telêmaco, lá em cima. Estão lembrados que a gente leu bem aqui Aventuras de Telêmaco?
Então, esse item 10 comenta uma passagem desta obra. Então, vamos lá. Ao entrar Telêmaco, houve gemidos de uma sombra inconsolável. Aqui tem uma nota de rodapé, 14, vou olhar aqui bem aqui embaixo. Telêmaco, personagem da Odisseia, filho de Odisseu e Penélope. Odisseia é uma obra do grande autor. Como é o nome dele mesmo? Homero. Foi dito lá em cima. Então, Odisseia. Essa é outra obra espetacular, essa Odisseia. Bom, vamos lá. Houve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é? Pergunta-lhe a vossa desgraça. Quem foste na terra? Nabozar, Farzan, responde a sombra, rei da soberba Babilônia. Ao ouvir seu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Fazia-me adorar pelos babilônios um templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais ninguém ousou contradizer-me, sem de pronto ser punido. E inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar-me a vida mais deliciosa. Vamos fazer um parênteses bem aqui com relação a essa história, bem aqui. Ó. Aqui a gente percebe, pessoal, em que o diálogo demonstra que alguém que morreu depois aparece e fica conversando com uma outra pessoa que está aqui, na Terra, demonstrando para nós que existe vida após a morte. Aliás, essa história de vida após a morte, e esta é uma obra antiga, não é velha, é antiga, porque velha é diferente de antigo, né? Muito bem, ela não é velha pelo seguinte, porque até hoje a gente fala dessa obra. Então, ela é atualíssima. Assim como as obras de Sócrates, de Platão, de Sócrates através de Platão. São obras antigas, mas não são velhas. Elas são antigas, mas até hoje, na atualidade, se fala destas grandes obras. Obras de antes de Cristo. Então, estas obras antigas, desde lá, demonstrando para nós o que existe após a morte. Existe algo, continua existindo algo após a morte, é o que demonstra esta obra aqui, com esse pedacinho aqui, a gente está vendo, e outras obras que a gente conhece de antigos grandes escritores. Continuando a leitura. Moço e robusto, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher que eu amava e que não me correspondia, fez-me sentir claramente que eu não era um Deus. Envenenou-me e nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompas em urnas de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se às chamas da minha fogueira a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora. A minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios. Olha só que coisa maravilhosa, pessoal. Aqui, o espírito, ele chamou de sombra, ele continua descrevendo aquilo que ele passou do outro lado. Como ele era rei, né, e muita gente pensa que rei é um deus, e a mulher que o envenenou, mostrou para ele que não era rei coisa nenhuma. Deu veneno para ele, ele morreu. Coisa espetacular. Que maravilha. Então, a gente percebe, ele continua
Homero, em Odisseia, continua demonstrando para nós a sobrevivência do espírito após a morte, que muita gente não aceita e não quer aceitar porque não quer mesmo. Né? Aliás, na era moderna, todo mundo quase aceita isso aí. Só os que são teimosos, que ainda teimam mesmo, não querem saber de aceitar o óbvio. Não querem aceitar o óbvio. Porque até Jesus demonstrou a existência da vida após a morte, para todos nós. Vamos lá, continuando. Mais alguém quer comentar? Esse pedacinho foi lido? Isso aqui é uma maravilha, pessoal. Continuando a leitura. Telêmaco, compungido ante este espetáculo, diz-lhe: Éreis vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentíeis, porventura, essa paz suave, sem a qual o coração se conserva opresso e abatido em meio das delícias? Resposta: não, respondeu o Babilônio. Não sei mesmo o que queria dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem único. Quanto à raiva, nunca senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo o cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua. O menor intervalo de razão, calma, ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que fui. Qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho. São esses os bens que choram. Olha só que coisa. Ele continua o espírito. Quando a gente lê um pedacinho da obra, não dá vontade de a gente ler a obra toda? Pois é. A obra toda é um espetáculo. Odisseia de Homero. Eu tenho a bichinha aqui e pode até ser baixada esta obra na internet para quem quiser se deliciar com ela, pessoal. Então, o cara continua falando da sua embriaguez, de tornar as coisas passageiras, as delícias mundanas, uma delícia, o prazer. Né? Continuando a leitura. Assim falando, o babilônio chorava qual homem pusilânime, enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia juntado dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Mercúrio os entregara a Caronte. Vamos ver o que é Caronte. Nota de rodapé. Deus romanos do comércio e dos viajantes. Os entregava a Caronte com o seu rei, outorgando-lhes poder absoluto sobre esse rei, a quem tinham servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabozarfazan, que retinham encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia-lhe uma: não éramos nós homens iguais a ti, insensato que eras, julgavas-te um Deus a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens. Poxa, olha aqui. Ô, Rubem. Diga. No rodapé tem Mercúrio 15 e Caronte 16. O 15 eu troquei. Barqueiro dos Infernos. Isso, desculpa, eu troquei aqui. Então, no 15 é Deus romano do comércio de viajantes, e no 16, que eu acabei de falar, é o barqueiro dos infernos, que, mediante pagamento, transportava os mortos na travessia das águas infernais. Então, aqui, os serviçais do rei, que estavam conduzindo ele, dizendo que ele era um camarada insensato e que eles eram iguais a ele, mas ele, o rei, não considerava isso assim. Aliás, como a grande maioria dos reis são assim, orgulhosos.
Bom, pessoal, vamos lá. Só mais um pedacinho. Esse texto aqui é grande. Alguém quer comentar mais um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Tá dando para entender aí, pessoal? O texto, tá tudo beleza? Não. Então, vamos continuar. Outra, para induzi-lo, dizia: tinhas razão em não querer que por homem te houvesse, porque, na verdade, era um monstro desumano. Outra ainda. Isso aqui é sombra. Estavam do lado dele, né? Eram os seus inimigos, seus servos, que estavam do lado de lá do plano espiritual, né? Dizendo algumas verdades para ele. O antigo rei. A outra sombra dizia assim: então, onde estão agora os teus aduladores? Nada mais tens a dar, desgraçado. Nem mesmo o mal podes fazer mais. Este reduzido a escravos dos teus escravos. Olha que coisa interessante. A justiça dos deuses tarda, mas não falha. Olha que coisa interessante. Os escravos dele estavam agora fazendo ele de escravo. Os escravos que estavam revoltados, porque se os escravos não ficassem revoltados, não prenderiam ele como escravo também. Então, estão se vingando com relação ao antigo rei, que era, para os escravos, era um homem desumano. A estas frases duras, Nabofarzã se rojava por terra, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Mas Caronte instigava os escravos. Arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade. Não possa ele consolar-se, escondendo a sua vergonha. Preciso é que todas as sombras do Estige, aqui mais um, do Estige, nota de rodapé, na mitologia grega, o maior dos rios do inferno. Muito bem. As testemunho como justificava aos deuses, que por tanto tempo toleraram o reinado terreno deste ímpio. Ou seja, o Caronte, né? O Caronte estava instigando as sombras, os espíritos dos escravos, a continuar a castigar o antigo rei. O antigo rei, que se chamava Nabofarzã. E isso, olha só, e isso também nos mostra André Luiz nas suas obras, como os espíritos inferiores agem sobre os espíritos. Ou seja, os espíritos vingadores se vingam dos seus algozes através também de obsessões. No plano espiritual, eles fazem esse tipo de coisa aqui, é extremamente semelhante esta obra, séculos antes de Cristo, com o que André Luiz nos vem falar nas obras psicografadas pelo Chico Xavier. Então, o que nós estamos lendo aqui, pessoal, no Céu e Inferno, nada mais é do que o que André Luiz repete nas suas obras. Só que aqui, quem está nos referindo isso é Kardec. Kardec que está reflexionando sobre a obra Odisseia de Homero, demonstrando para nós que isto que acontece com André Luiz aqui, agora que Kardec nem conheceu André Luiz, Kardec foi no século XIX, André Luiz aqui foi no século XX. Então, descreve exatamente. Então, se a gente pegar para ler Odisseia de Homero, o que ele está falando são coisas exatamente iguais ao que nos fala a doutrina espírita.
demonstrando para nós que estas obras de antigos escritores, eles eram visionários, eles percebiam as coisas além da visão material. Como diria o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E a gente já percebe este essencial descrito por estas grandes obras. Muito bem. Vamos ficar por aqui, pessoal? A gente fica por aqui. Quem mais quer falar alguma coisa? Comentar a respeito do que foi lido? Mais ninguém? E Rubem? Diga. São 3 livros: Aventura de Telemaco, A Divina Comédia e a Odisseia de Homero. São 3 livros? Não, esse Telêmaco é um personagem do Odisseia de Homero. Então, são 2 livros só. O Telêmaco é um personagem de Odisseia de Homero. Então, são 2. Odisseia e a Divina Comédia. Baixa os 2 na internet que tem. O que tem ainda é muito extenso? É bastante extenso, meu irmão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ah, então beleza. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vai, daqui para lá, ó. Ó, tá tudo isso aqui ainda, ó. O texto é realmente bastante longo. Ó, 3 páginas. Olha aí. É bastante longo. Muito longo, por sinal. Até mais Então vai que... ser continuação do tópico 10, não é isso? É a continuação do tópico 10. Isso aqui é só o tópico 10. Ó, o tópico 11 chega bem aqui. Tá? Então, o resto a gente vai ficar para... Se der tempo também de ler o resto todo da próxima reunião. Mas alguém quer conversar? Quer dizer alguma coisa? Raimundo, diz aí alguma coisa. Tu chegaste agora, tu entendeste alguma coisa? Eu cheguei um pouco, mas com relação aí ao que comentaste de Dante Alighieri, com relação ao inferno, purgatório e céu, essa mesma concepção, nossos irmãos teosofistas, eles têm essa mesma concepção. Que ao desencarnar, a gente vai para essa área, né? Que é essa área de purificação aí das memórias, das ações, que é a mesma coisa que o André Luiz passa, né? E aí você passa esse tempo aonde você vai viver essas experiências, que é o que o próprio o rei aí está passando, e depois ele vai ser, né? Por um longo tempo depois, ele vai ser resgatado, assim como André Luiz foi, e ele vai para que nós, como tu falaste aí, que o nosso lar seria o céu, né? Sim. Então ele vai primeiro passar por esse processo de purgar as suas memórias, as suas ações, como está aí, e depois aí preparando-se para retornar para o reencarne. Então é muito interessante porque a gente observa esse mesmo conceito em outras filosofias, né? Sim. Sim. Né? E isso é legal porque a gente, embora a abordagem deles seja de uma outra forma, mas a gente, na hora que... No fundo, a abordagem... Quando a gente faz a ligação do que é, e aí até a gente compreende melhor a questão disso, Rubens. Isso. Porque é muito mais detalhado na teosofia do que na doutrina. Uhum. Certo? Por isso que eu sempre falo o seguinte, que cada uma dessas filosofias, elas estão completando uma a outra. Complementares, são complementares. Exatamente. E aí tem o seguinte, aí o teósofo, ele pega esses conhecimentos e se abstém de ver outras filosofias, por exemplo, a doutrina espírita. Sim. Porque eles não creem que... Aliás, eles não acham que nós, por exemplo, médium,
deixe-se, né, Influenciar. o seu ambiente de consciência ou o seu próprio corpo, deixar que uma outra consciência venha e fale por ele. Certo. Né? Porque tem os médios que ficam semiconscientes, né? Tem outros que são conscientes, mas a maioria é inconsciente ou semiconsciente. Certo. Não tem realmente noção do que está sendo proferido. E isso, eles acham isso um erro, né? É tanto que eles dizem que o que se manifesta no centro espírita são essas consciências que estão lá no purgatório, que se manifestam no centro espírita. E não deixa de ter razão. Claro que são. Não deixa de ter razão, porque isso é fato. É fato, o espírito superior não vai se manifestar assim, rapaz. Só que eles não entendem que é o espírito que está fazendo esse processo. Eles têm isso como uma consciência que está manifestada ali, e essa consciência depois vai para um outro estágio, né? E que se prepara para retorno. E é o espírito para a gente. E então a doutrina espírita, ela tem esta função de dizer que esta consciência é o próprio espírito, uma vez criado por Deus na sua simples ignorância, que vai estagiar, né? E aí eles têm um aparato muito grande, que é quando você passa da mônada da criação divina e vem estagiar nessas dimensões, é um negócio fabuloso, que a doutrina não nos explica isso. Mas a forma como eles abordam é um negócio fantástico, que é o que houve no planeta Terra quando estava a formação da parte geológica do planeta, em que as formas de espíritos que hoje estão condicionadas na terceira dimensão, com o corpo que nós, ou seja, nós agora, quando nós estamos na preparação do planeta, e isso é bom que a gente até leve em consideração que os espíritos que vieram de Capela, no primeiro momento eles vieram, ficaram na psicosfera terrena, há muitos milhares, milhões ou bilhões de anos, até, em forma etérica, se ajustando às novas condições planetárias, as novas formas físicas que iriam habitar aqui. Então, é um negócio muito bacana, porque é exatamente isso que trata. Então, aí vem as raças, cada uma raça, nós estamos na 5ª raça ariana, né? E ela se subdivide em 7 raças, cada raça se subdivide em 7 raças. E que ainda, para completar o ciclo do programa Vida na Terra, ainda faltam habitar duas raças que virão a partir de agora, com relação a que serão as próximas futuras raças, aonde a gente já entra para um outro sistema, a gente já sai da terceira dimensão, entrando para o mundo de regeneração e outras coisas que até a nossa capacidade física vai ser diferente. Ou seja, nós já voltamos a entrar na faixa etária de novo de eteridade, nós não temos mais esse ambiente físico, ele já vai ser diferente, como existe no nosso lar, por exemplo. E assim, ascendendo para um outro estágio, completar esse ciclo de 7 estágios de vida no sistema solar. Isso nós estamos falando só do sistema solar, e especificamente do planeta Terra. É um negócio muito bacana. Isso completa muito legal, cara. Muito bom mesmo. É isso aí. Pode continuar aí, Rubens. Rubens, está mudo. Ativa aí o fone. Tá. Então, repetindo. Então, pessoal, não é uma maravilha a gente ter esses conhecimentos? Buscar aqui, ali e acolá os conhecimentos que se completam, para a gente ficar cada vez mais maravilhado. Porque, olha só, quanto mais eu estudo, mais empolgado eu fico com essas coisas que a gente estuda, pessoal. Rapaz, eu fico empolgadão mesmo. Vocês nem imaginam a alegria, a felicidade que eu tenho de ficar pesquisando. Fica tão empolgado que até os cabelos estão caindo, né? Pois é, caíram tudo, né?
Só de esquentar a cabeça aqui com essas pesquisas. Então, meus companheiros, não é uma maravilha? É realmente uma maravilha. A gente fica realmente encantado com tanto conhecimento maravilhoso, espetacular, e que realmente faz vibrar as nossas almas. Então, por isso é que eu adoro estes estudos e outros que eu faço por aqui, né, também, que são um pouco diferentes da doutrina, mas que ajudam a gente, né, a pensar de forma bem mais positiva. Bem mais positiva. Muito bem. Então, vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vamos lá, Raimundo. Faz a prece de encerramento aí para nós. Faz favor. Então vamos lá, meus irmãos e irmãs, fechar nossos olhos e agradecer por tudo que o nosso grande mestre tem nos proporcionado. A sua companhia, quando solicitamos, as nossas rogativas de perdão, de compreensão, de saúde e até de prosperidade. E agradecer por todos os momentos que nos é dado para que a gente possa transpor a nossa mediocridade de estar ainda pensando em fazer o mal, de estar ainda alinhado com as coisas ruins. E pedir que nos auxilie todos os instantes a melhorarmos essa consciência de que fazer o bem é o melhor exercício que temos para nós mesmos. E nesse instante solicitar que ele e seus propósitos possam estar aonde estiver um cientista preocupado com a saúde do mundo, em produzir, através da sua capacidade intelectual, algo que possa erradicar esta situação que o mundo passa nesse momento. Embora sabendo que há uma razão para tudo. Mas, sobretudo, aqueles que estão ainda nos hospitais ou em casa, precisando da sua recuperação, que o medicamento chegue, que a restauração da saúde, para que esses espíritos ainda possam ter a chance de se reconduzirem ao bem. Inclusive todos esses espíritos que promoveram esta desordem no mundo, sejam eles cientistas ou dirigentes do mundo, simplesmente preocupados em poder ou a questão financeira, tirando proveito da situação da saúde de muitos e muitos milhares de pessoas no mundo. Te agradecemos nesse momento, Mestre Jesus, todo o mundo espiritual que está conosco, por este sublime momento em que podemos conversar abertamente sobre o espírito, sobre a vida, e que não seja tirado esse direito. Que possamos ter sempre esses momentos de encontro contigo e com tudo que se relaciona a Deus. Porque existe uma porção de Deus em cada um de nós. Que possamos todos estar em paz com os nossos familiares. Lembrando que aqueles que não puderam estar hoje recebam todas essas bênçãos e essas energias que possam transformar nosso ambiente interno, do corpo físico, mas sobretudo da mente e do espírito. Assim te agradecemos, Mestre Jesus, por mais este momento. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Boa noite, e um pessoal. feliz 2022. Feliz ano Muita novo. saúde para todos nós. Repetindo, feliz ano novo para todos. Professor Otton, Raimundo. Boa noite. Boa noite a Raquel, todos. Leda, Boa noite e até Dá um sábado. cheiro na criança, Raquel.
Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal, para todos. André Luiz, Boa boa noite, noite. Boa noite. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite.